você vai encontrar se inscrevendo aqui nesse canal? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. E eu vim dizer pra vocês sobre o porquê eu criei esse canal e o que você vai encontrar aqui caso você se inscreva nesse canal. Claro que além da trilha sonora de cachorros, carros passando, crianças cantando, que eu moro perto de uma escola, e a minha filha chamando mãe, mãe, mãe o tempo todo, que não é só sou eu, né? Ela chama bastante gente de mãe, né? Ela não sabe alguma coisa, ela diz mãe. Na verdade, eu abri esse canal, foi uma ideia que meu marido teve, porque eu falo bastante. Apesar de eu ser muito tímida, eu me comunico bastante. E eu comecei a estudar a lei, eu me sentia muito sozinha, né? Principalmente no contexto onde eu tava. Não tinha muito com quem conversar. Discutir sempre tem, né? Mas pra conversar era difícil, ter opiniões, perguntar. E também expressar aquilo, né? Pra aprender mesmo o que eu tava lendo. E depois eu comecei a criar técnicas pra poder conseguir ler, pra poder caminhar nessa jornada literária, assim, porque, na verdade, eu não tive formação, nada de literatura, não tive aula de literatura no segundo grau, não tive instrução, tive muito pouca instrução com relação a isso, né? Eu tenho ensino superior, mas o ensino superior é bem falho, bem baixo. Na verdade, sobre administração, que não tem nada a ver com isso, acho que eu lia mais livro estudando administração, só os livros da faculdade, porque eu não lia antes. Então eu descobri que, assim como eu, muita gente também pensa assim, né? E às vezes eu encontrava vários canais que eu amo, de pessoas que já chegaram lá, que são bem instruídas, que construíram toda uma história, uma bagagem de literária, né? E isso de vários jeitos, né? Não só de ficção, mas principalmente teologia, que a ficção começou a entrar na minha vida há pouco tempo. Eu era mais focada na teologia. E é o processo, né, que eu tive, porque eu achava que ler era só pra aprender alguma coisa, né? Tinha que ter alguma utilidade. Então eu, na faculdade, li os livros da faculdade e não tinha nada de ficção. E aí depois eu percebi que também na teologia, as dúvidas que eu tinha com relação a Deus, e principalmente aquela coisa de ser meio que, não é, a gente fala autodidata, mas não é, né? O Espírito Santo que revela, talvez seja até um dom. E aí a gente quer saber se aquilo que a gente tá entendendo da Bíblia é realmente verdade, se aquilo ali tem algum fundamento. E depois de tantos anos de estudo bíblico, né, de tantas escolas, dos pais da igreja, nada do que a gente vai pensar agora é muito novo, né? A gente pode criar ali vários conceitos e no sentido de colocar eles no papel e dar nomes a ele, mas a teologia ela já está muito bem fundamentada. Então todo versículo que a gente tem alguma ideia, provavelmente a gente vai encontrar alguma referência, algum escrito sobre isso. E eu tinha muitas dúvidas. Então quando eu li um texto eu dizia, não, mas eu acho que isso significa essa questão. Eu queria saber se alguém já tinha pensado isso para ver se aquilo estava certo, sabe? Se tinha fundamento, se não era coisa da minha cabeça, porque como são muitas ideias de interpretação, muitas eu não lia simplesmente a Bíblia e... eu sempre vinha, mas será que isso não tá ligado a isso? E como eu não estudava, não estava acostumada com isso, eu sempre ficava em dúvida se era da minha cabeça ou se, na verdade, realmente tinha um fundamento aquilo que eu tava falando. Então, eu comecei a procurar mais instrução, chegou às escolas de teologia nas igrejas, né, bem ou mal, muitas, assim, feitas de uma forma que talvez não seja correta, elas abriram muitas portas e nos mostraram muitas coisas, porque... Por exemplo, no ensino fraco, como a gente tem na escola, a gente não ligava a reforma protestante, que era muito... A gente pincelou na escola com a nossa vida, né? A gente achava que o cristianismo tinha vindo direto para o que a gente conhece hoje, né? Então, para algumas pessoas pode ser até muito estranho isso, mas para a maioria das pessoas elas não têm essa ideia, né, da reforma protestante, mesmo tendo estudado na escola isso. Então, hoje em dia, então, tem menos ainda. Essas escolas de teologia, então, que tiveram esse boom no Brasil, principalmente na Assembleia de Deus, né? ETAD, IBE, aqui no Rio Grande do Sul, foram muito importantes para que a gente começasse a abrir a nossa mente para o entendimento de fato da palavra, pelo estudo mais sistemático da palavra. E isso me alcançou. E eu queria muito conversar, não tinha com quem. Meu marido um dia, grava um vídeo. Eu gravei, ele postou o vídeo. Então são vídeos às vezes até bobos, assim, os iniciais. Eu não tirei todos do canal, porque eu acho que é o começo. Tive várias ideias de como fazer para estudar mais a Bíblia, várias que falharam. Encontrei muitas dificuldades na leitura que eu acho que muitas mães, mulheres e inclusive homens, né, mas para as mulheres a carga de trabalho ela é muito pesada no Brasil, né, e tem também muitas questões assim de falta de apoio, mentoria. No Brasil a gente não tem um discipulado assim muito assim fechadinho, direitinho, redondinho, né, onde todo mundo que entra na igreja acaba encontrando um discipulador, uma família discipuladora. A gente também não discipula ninguém, né, as pessoas também não estão receptivas a discipulado, então eu encontrei muita dificuldade pra continuar o estudo, por incrível que pareça, assim. Muita gente diz, não, Fê, quem quer vai lá e estuda. Tá, mas eu queria que ele sentar com aquela pessoa e a pessoa dizer assim, e aí, qual que é a tua dúvida? Ou então, tá, esse é teu ponto de vista, tem outro, sabe? Não, geralmente as pessoas querem, não, esse aqui é o único ponto de vista, sabe? Aquela ideia fixa, não, esse é o certo, como se
o ser humano conseguisse pegar toda a teologia e colocar naquelas caixas ali, e cada um que escolhe as suas caixas e aquelas são as certas. Ninguém consegue abrir para pensar se realmente aquilo é certo, tem coerência, sabe? Dentro das doutrinas básicas do cristianismo, né? Tem um fundamento, uma base. Então eu encontrava muita dificuldade. Depois, quando começou a literatura, assim, a questão de ficção, porque eu acabei lendo Lewis e inegavelmente eu entendi que a ficção era boa, comecei a inserir isso na minha vida muito devagar. Eu entendi melhor e também comecei a sentir a necessidade de explicar isso, porque no meio de onde eu vim, o meio pentecostal, onde as pessoas achavam ruim até ter uma tradução da Bíblia diferente, acabou que eu também encontrei ainda mais dificuldades para poder escolher os livros que eu ia ler, para poder conversar sobre os livros e ver, eu não tô viajando muito nisso, eu posso pensar essas coisas quando eu tô lendo. Então, por isso que esse canal existe. Para pessoas que estão nesse caminho que nem eu, sabe? Não são aquelas pessoas que já chegaram lá, aqueles grandes mestres que a gente ama e são muito bons de ouvir. Mas para pessoas que, assim como eu, estão nesse processo, nesse caminho, que muitas vezes não conseguem ler 2, 3 páginas no dia e que quando leem, no outro dia esquecem que leram, lutam contra o Instagram, contra as redes sociais, contra as coisas que hoje em dia são os nossos problemas maiores de atenção. E então eu abri esse canal justamente para eu me encorajar, para encorajar outras pessoas e para encontrar, quem sabe, uma comunidade onde a gente possa crescer junto. Por isso que eu sempre falo nos vídeos, procuro sempre lembrar de falar, que aqui vocês devem analisar as coisas, assim como os bereanos fizeram. Analisem as coisas, pensem no que eu digo, procurem referências, procurem bibliografias, olhem as listas que eu ponho de bibliografias. Deixem nos comentários as suas dúvidas, quando vocês discordarem, isso é uma heresia, isso não concordo, é importante, mesmo que no momento eu não concorde, eu sempre paro pra pensar naquilo que está sendo dito. Então é um lugar mais colaborativo, não é uma coisa que eu faço sozinha, né? Então muita gente me procura mais no Instagram do que aqui, às vezes, eu não sei porquê, não acha interessante escrever, né? O comentário aberto, às vezes manda mensagem no direct, mas à medida do possível que eu consigo, eu acabo lendo, respondendo as pessoas, tento responder da melhor forma possível, né? Então tem esse jeito assim mais fechado porque eu sou tímida. Então quando eu falo com a câmera eu fico muito séria, porque eu não sei, às vezes posso estar falando alguma coisa errada, tô pensando, mas não consigo expressar, porque eu penso mais rápido do que falo, apesar de eu falar rápido e falar bastante. Então, aqui nesse canal, geralmente eu vou trazer isso pra vocês. Os livros que eu estou lendo, as dificuldades, aquilo que eu vi que deu certo, os métodos que eu desenvolvi pra organização. E eu tenho tentado um método que é 3 em 30. E isso no meu outro canal, que eu comecei agora há pouquinho. É um canal mais, assim, familiar, uma conversa às vezes até sem corte, onde tem mais vlog, né? Aqui eu vou tirando os vlogs todos aqui desse canal. Então é mais pra quem quer uma coisa mais do dia a dia, né? De como que é ser mãe, cuidar da casa. No caso agora eu saí do trabalho. E o desafio que é da mulher estudar teologia, sabe? E se você conhece alguém que pode se beneficiar com as leituras, com os pensamentos que eu coloco aqui, com algum tipo de organização, né, dos planos que eu faço, tudo assim, gente, de forma... No Instagram eu boto mais, né, promoções, mas eu sempre deixo aqui embaixo os links das promoções, porque a biblioteca eu montei toda com promoção da Amazon, toda vendendo próprios livros mesmo, eu consegui montar, eu comecei bem devagarinho com o que eu tinha, e acabou que já tem mais de 100 exemplares, apesar de não ser né, mas já tem um número maior de livros, e tem muito livro não lido. E a meta desse ano é ler, né, agora em 2024, ler o máximo possível dos livros que estão na biblioteca. E vamos ver o que a gente consegue aí, tá? Deixa aqui nos comentários se você viu esse vídeo, qual foi o ano que você viu esse vídeo, ver se eu renovo esse vídeo pro ano 2025, pra gente poder juntos caminhar em direção ao céu da melhor forma possível e juntos como igreja, né? Claro que todos vocês têm que ter sua congregação, todos vocês têm que analisar os vídeos e pensar bem nos vídeos. Não se sintam ofendidos por qualquer coisa que eu diga aqui que vocês possam imaginar que seja diferente, né? Então é só um pensamento, são só ideias, são só reflexões, não são as verdades absolutas da vida. Mas toda vez que se tratar da palavra de Deus, ajam com temor, né? Ajam com respeito e procurem pensar no que foi dito. E quando se expressar da melhor forma possível. Como se vocês estivessem falando com os irmãos de vocês ou como vocês gostariam que estivessem falando com vocês. Tá? Eu espero que vocês fiquem comigo e possam acompanhar os vídeos aqui, sempre me deixando alguma sugestão do que vocês acham que pode ajudar vocês também, e eu posso trazer aqui a minha experiência, que eu estiver vivendo no momento, para contribuir com vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo.